Olá, pessoal. Conversando com Mentes Brilhantes, hoje está com Marco Cafasso. Marco, muito obrigada pela tua presença, vontade de ajudar, dividir conhecimento, pela tua pronta resposta, por gostar do tema, por estar aqui comigo já alguns minutos antes conversando e dividindo experiência, que é único isso. Marco, conta um pouquinho da tua experiência, da tua história de vida, como você chegou nessa posição. Quem é o Marco Cafasso? Tá bom. Bom, antes de mais nada, Luciana, obrigado pelo convite. É um prazer para mim poder compartilhar um pouquinho dessa trajetória profissional com você e com quem mais assistirá o vídeo. Eu sou CEO da TOTVS no Rio de Janeiro, né? Estou aqui na empresa há 5 anos. Hoje eu sou responsável não só pela geografia do Rio de Janeiro, mas também pelas operações de setor público no Brasil, a parte de óleo e gás da companhia, né? O segmento de óleo e gás, e também a parte de hospitalidade, que é toda a parte de hotelaria no mundo, né? Global, uma operação global da TOTVS. Então, essas 4 operações hoje estão comigo e eu sou o executivo responsável por elas. Bom, e como é que eu cheguei aqui, né? Durante 20 e lá vai fumaça anos aí de experiência, sempre apesar da minha formação não ser em TI diretamente, eu sou economista, tenho pós-graduação com MBA na parte de administração de empresas, fiz esse curso de análise de sistemas, comecei na área técnica, né, mas sempre trabalhando em empresas grandes, e depois acabei atuando muito em áreas de negócios, né, área comercial das empresas, para que a gente conseguisse desenvolver a partir daí mercados e fazendo startups em algumas regiões e tudo mais. Uhum. E, então, há 5 anos eu estou aqui fazendo essa condução como CEO, uma empresa gigante. A TOTVS hoje ela é líder da América Latina, a maior empresa de tecnologia do Brasil, e é um desafio muito grande, em especial num ano como esse, de 2020, em que nenhum de nós, líderes de qualquer que seja a empresa, de qualquer que seja o porte, segmento, localidade no mundo, não dá para ejetar do planeta, né? Foi preparado propriamente para vivenciar e para liderar num ano como esse tão louco, que eu espero que acabe logo, e agora a gente já percebe uma luz no fim do túnel, né? Com vacina. Eu acho que a percepção é bem otimista em relação a isso, né? O que todo mundo deseja, né? Que o um próximo desejo ano seja um coletivo. ano melhor. Será, sem sombra de dúvida, será. Deus quiser. Marco, conta pra gente. Você sabe que a gente vai falar sobre liderança e com foco em inteligência emocional. E o pano de fundo são as organizações, né, os objetivos das organizações, a cultura, as pessoas que estão ali, esse organismo vivo e mutante. Sim. Como é que é o Marco, esse líder? Como é que você desenvolveu ao longo da sua vida essas competências, né? Como é que você usa na sua prática essa questão da inteligência emocional? Bom, até pela característica, né, das pessoas que trabalham aqui na empresa e por outras experiências pregressas que eu tive, a gente sempre lida com um capital intelectual elevado, né? São pessoas com alto nível de formação, seja técnico ou não, né? Mas são pessoas com elevado nível assim, de formação, capital intelectual alto, como eu disse. Então, isso facilita muito, né? Porque facilita a questão de comunicação, que para mim é chave na liderança. Uhum. O líder tem que estar sempre muito atento, preocupado com a forma que ele comunica, com a forma que ele faz declarações, com os exemplos que ele dá. Eu acho que isso aí fortalece esse vínculo que a gente acaba desenvolvendo com as pessoas. E eu gosto sempre de, quando você fala de inteligência emocional, eu acho que a liderança, eu percebo isso, ela tem que estar sempre buscando estabelecer relações de confiança. Acho que essa é a palavra-chave, né? Quando você é capaz de estabelecer elos de confiança, e isso acontece através de uma relação que pratica abertura, que pratica a equidade acima de tudo, né? Você tem que ser um líder justo. As pessoas buscam isso, que você tenha realmente atitudes corretas, né? Eticamente falando,
atitudes que são coerentes, e isso traz uma confiança na relação e, consequentemente, facilita muito. A questão da inteligência emocional ela é necessária porque, por exemplo, no meu caso, eu lido com situações muito diferentes o tempo inteiro. Então, eu posso estar, nesse momento, fazendo uma reunião com o grupo em que eu vou ter que adotar um tom um pouco mais duro, de cobrança, ou de entendimento de alguma situação, ou de deliberação de algum ponto mais, enfim, mais complicado, mais complexo, mais difícil de entender, eu posso acabar de desligar dessa reunião e conectar em outra. Eu falo conectar porque hoje está tudo desse jeito, né? A gente desconecta e conecta numa outra sala como se em questão de segundos. Uhum. E num tom extremamente alegre, com uma outra vibração, porque é um outro grupo que está numa outra situação, num outro momento. Tema, né? Outro tema, outro momento. Exato. Então, a inteligência emocional é muito nesse sentido. Eu busco sempre me colocar no lugar das pessoas, né? Isso aí vale para tudo na vida da gente, tanto do ponto de vista pessoal como profissional. E acho que isso facilita muito a questão de como a gente vai lidar com cada situação. Uhum. Mas sempre mantendo algumas premissas como respeito, né? Acima de tudo, compreender, eventualmente. Enfim, uma empresa é feita de pessoas, independente de qualquer coisa. Eu trabalho numa empresa, de novo, líder em tecnologia, mas no final do dia tudo depende de gente, né? A empresa, para operar, seja interna ou externamente, ela depende de pessoas, em todos os níveis. É interessante, né, o que você funções. falou, porque a gente vive esse momento de transformação, o seu negócio é tecnologia, mas você precisa de pessoas. Sempre. Então, a gente costuma dizer, se todo mundo resolver amanhã não chegar para o trabalho, seja virtual ou... Agora a gente sempre fala isso, né? Virtual ou presencial, remoto ou presencial, a empresa simplesmente não existe. Não tem nada, ela não existe. Então, a empresa é feita de pessoas, ela não é feita de mesa, cadeira, paredes e tudo, ela é feita de gente. Esse é o principal ativo, na minha opinião, ou um dos principais, é o ativo do capital humano, do capital intelectual que uma empresa consegue reter seus talentos, né? Conseguir atrair e reter talentos, para mim é um grande diferencial e é uma missão do líder, né? Acima de tudo. Além de, obviamente, caminhar junto, né? Naquela velha máxima de que o líder ele tem que ser inspiracional, ele tem que buscar realmente inspirar as pessoas, influenciar as pessoas para que elas caminhem num determinado sentido que vai de acordo com o que a empresa espera, a organização espera e precisa, no tempo que isso tem que acontecer, né? No tempo que ela precisa. Então, esse é o maior desafio, um dos maiores desafios da liderança atualmente, né? Como é que a gente, agora olhando para a organização e pensando na inteligência emocional, né, nas soft skills e tal, o que impede, dentro desse ambiente, desse organismo, o que pode impedir ou dificultar a prática dessa gestão mais humana, vamos dizer assim, desse manejar mais consciencioso? Sim, eu costumo dizer o seguinte, a gente joga aqui, e eu falo isso para o meu grupo o tempo todo, é um esporte coletivo, como se fosse um esporte coletivo, né? Aquele profissional que, por mais que tenha talento e tudo, vive aquela linha do lobo solitário, do esporte individual. A gente não está aqui competindo uma corrida de 100 metros rasos, aqui é um esporte coletivo. Então, na medida em que todos têm essa consciência da colaboração, do resultado colaborativo, do apoio ao companheiro, independente da minha missão primária, cada um tem a sua meta, tem a sua missão primária, tem o seu objetivo, né? Foi contratado para tal coisa. Mas, na medida em que existe essa colaboração, a gente tem resultados exponenciais, com certeza, né? Quando eu não me satisfaço com o profissional, com o meu 100%, eu sei que eu posso dar 120%. Eu sei que esses 20% certamente vão contribuir para o todo ali, para o somatório dos que não estão conseguindo dar os 100%. Na medida em que eu, como profissional, tentar percebo isso... Tentar suprir o gap do outro, né? Isso. Exato, Luciana, é isso mesmo. E eu acho, vou voltar na questão da confiança, como sendo um pilar, né,
realmente um alicerce desse relacionamento. Então, o que dificulta é quando, eventualmente, você deixa de ser admirado como líder, você deixa de ser percebido como um cara que inspira e, eventualmente, você, por alguma razão, quebra esse elo de confiança com algumas pessoas ou com alguma pessoa que, de alguma forma, está vinculada a você. Isso traz dificuldade para que a gente consiga desenvolver um trabalho com esse nível de liderança. Posso entender que você disse que, apesar desse ambiente, às vezes, esse ambiente ambíguo, às vezes estressante, porque os objetivos são necessários, né? A empresa, ela vive, né, disso, ela é um ambiente mercantil, né? Então, apesar de tudo isso, se eu conseguir construir elos emocionais, relacionamentos de confiança, um grupo que trabalha de forma colaborativa, eu talvez consiga fazer uma gestão mais humana, apesar das entregas que eu tenho que fazer. Com toda certeza. E eu te diria até mais, tá? Pegando um gancho nisso que você falou, concordo plenamente, é isso mesmo, mas pegando um gancho, eu diria o seguinte: o resultado que é gerado pelo grupo, né, por um grupo de uma determinada operação, ele tem que ser visto, na minha opinião, como consequência natural da prática desse tipo de postura, de atitude, de relacionamento que você acabou de mencionar e que eu comentei ainda há pouco. Então, no momento em que você olha para um resultado como sendo a causa, eu acho que não acontece. Ele tem que ser uma consequência em tudo que se faz dentro de uma empresa, independente da posição que se tem, independente da missão, né, ou do propósito que cada profissional tem ali como compromisso, como contrato com a empresa, né, em termos de meta, em termos de obrigação, em termos de trabalho, dia a dia propriamente dito. Então, no momento em que a gente entende que isso tudo é uma consequência, fica tudo muito mais fácil, né, do ponto de vista de colaboração, do ponto de vista de apoio, de entendimento do que é realmente a diretriz. E aí, voltando também naquele ponto da comunicação, e eu acho que cabe à liderança, é fundamental, é vital que os líderes saibam se comunicar bem, né? Então, fala assim, olha, gente, a gente está aqui, hoje nós estamos aqui e a gente tem que ir para cá, né? A gente tem que melhorar nisso, tem que continuar fortalecendo tal coisa, o nosso objetivo próximo é esse. Isso tem que estar claro para todo mundo, para que se entenda a forma e a energia que tem que ser aplicada para que aquilo aconteça. Esse é o ponto. A forma, né? O como a gente faz. E a Exato. energia, né? O como eu faço, qual é a intensidade que eu coloco. E não é fácil porque não deixa de ser cansativo, apesar de ser prazeroso, porque demanda energia, né? E você demanda lida... esforço de você ficar atento, né? Eu preciso ficar atento muito. do como, não é só saindo e Exato. E eu tenho, por exemplo, equipes que estão dispersas geograficamente em vários lugares. Então, é difícil, muitas vezes, você enxergar, quando você tem uma estrutura muito grande, conseguir entender no tempo certo. Isso é um desafio. Procurar entender no tempo certo o que está acontecendo com cada um, né? Então, você tem que desenvolver, como líder, mecanismos de encontros, reuniões, morning call, enfim, whatever, assim, que faça sentido para aquele negócio, para aquela operação e que você consiga capturar percepções a partir desses encontros, dessas oportunidades, porque ainda mais num ano como esse, de novo, né, a gente tem que se preocupar não só com a nossa saúde, da nossa família, mas com a sanidade mental, física e etc. de todo mundo. Então, assim, não é fácil para as pessoas, não tem sido fácil para todo mundo passar por um ano como esse. A empresa faz o papel dela e muito bem, a TOTS é extremamente preocupada com tudo isso, mas é difícil, o ser humano. Né? Os seres humanos reagem de formas as muito expectativas específicas. São grandes, diferentes também, né? Muito. Então, muitas vezes é mais fácil para alguns, muito difícil para outros, você manter todo mundo com um nível de engajamento alto, com uma vibração positiva super alta, para que as coisas aconteçam da melhor forma, da forma mais leve, da forma mais positiva, para que os resultados aconteçam
da forma esperada, e mais do que isso, sejam superados, sejam exponencializados, não é trivial. Não é trivial. Então, você garantir que um grupo seja homogêneo, que vibre com a mesma intensidade, com a mesma alegria. Eu Vibre acho que com isso a é mesma fundamental. intensidade, né? Eu acho que isso é que Isso tem que estar no é mesmo muito compasso. É interessante. aquela história do maestro, né? Tem que estar todo mundo no mesmo compasso, senão Exato, não vai senão a sair. música desanda, né? Vai desafinar e a coisa não vai evoluir. Então, acho que esse é o grande desafio da boa liderança, da liderança moderna, da liderança que não é aquela chefia, né? Que fica na chibata, e o chefe, aquele chefe clássico departamental que fica dentro de uma sala no ar-condicionado, não é um cara hands-on, não está junto com o seu grupo, não se preocupa com o seu grupo, como o trabalho está sendo desenvolvido por esse grupo, como é que chega lá junto, é aquela velha história de, olha, estamos no mesmo barco, se o barco afunda, a gente afunda junto, se o barco veleja bem, a gente vai velejar muito bem nesse oceano. Então, é meio que por aí, é a forma como eu enxergo essa questão. Marco, agora olhando para os colaboradores, né? Para esses times que estão aí vibrando nesse compasso. Às vezes, e aí você me corrige se eu estiver errada, às vezes eu tenho a sensação de que as pessoas têm muita facilidade de tirar certificações técnicas, falando a linguagem que você aí entende, de tecnologia, um Kanban, um Scrum ágil, eu passo lá uma semana estudando, final de semana fazendo uma imersão qualquer, tenho minha certificação e, ok, estou apta para fazer alguma atividade, mas talvez eu não gaste a mesma energia lendo um livro ou que fale sobre liderança, né? Que fale sobre inteligência emocional, ou fazendo um workshop, ou indo até pedir conselhos para pessoas que possam me ajudar a esse crescimento, porque a inteligência emocional é uma proposta de vida, né? É uma jornada. Sim, com certeza. É uma jornada. E às vezes eu tenho a sensação de que as pessoas não têm essa pegada, e pode ser falta de consciência, pode ser porque não vem valor. Eu estou certa ou você acha diferente? Como é que é? Olha, eu acho que você está corretíssima, e eu diria o seguinte, para mim, a inteligência emocional nesse caso, primeira coisa, eu acho que normalmente isso explica por que as pessoas muitas vezes preferem uma certificação padrão, como você citou de alguns casos, né, alguns Kanban, Six Sigma, etc, etc. Porque elas são exatas, né? Uma prova, você vai, é binário, você acerta ou erra, o somatório dos seus acertos ou erros vão te conferir uma certificação, ponto. Quando você é avaliado pelo teu emocional, pelo teu perfil, pelo teu comportamental, isso traz um desconforto natural, né? E tem que ser feito com muita responsabilidade por quem faz, porque tem que ser muito assertivo, o mais assertivo possível. É uma percepção, muitas vezes, abstrata, subjetiva, né? Depende de quem avalia e de quem está sendo avaliado. Muitas vezes eu percebo uma pessoa de um jeito, você pode perceber de outra, é normal, né? Mas a resposta para mim, e o que traz esse nível de inteligência, são duas, né? Uma, eu vou voltar na questão da confiança. Na medida em que você consegue estabelecer vínculos fortes, elos de confiança sólidos, e que são legítimos, são verdadeiros, são autênticos, são corretos, eu acho que as pessoas elas se desarmam e se permitem passar por esse processo, essa avaliação e tudo mais. E a outra, principalmente com a liderança, tem a ver com as experiências que você vem adquirindo ao longo da tua trajetória profissional, que trazem um embasamento muito forte, que está fora do âmbito, vamos dizer assim, didático, você aprende numa universidade, numa escola, num curso, que é super importante tecnicamente falando, mas eu acho que no final do dia, as experiências que você é capaz de acumular ao longo da tua vida, ao longo da tua trajetória, é que vão fazer de fato a diferença para esse momento em que você tem que aplicar uma inteligência emocional para determinadas situações, com determinadas pessoas. É a forma como eu enxergo e como eu procuro praticar o meu dia a dia. Marco, e nós dois aqui somos geração X, então a gente tem aí uma certa experiência, uma certa caminhada, uma jornada de desenvolvimento, uma jornada profissional. Conta para mim, conta para nós, você sente nessa tua vida de líder
alguma mudança, Você é um cara que está vivendo transformação de tecnologia, mas você sente uma pegada também de transformação no perfil de líder? No passado, algum tipo de comportamento mais de comando e controle, agora líderes mais próximos, mais humanos Sim, mesmo, né? sim, eu concordo contigo. Eu acho que cada vez mais os líderes têm entendido que é necessário esse nível de proximidade das pessoas, compreender o comportamento humano é vital. Eu não sei onde foi que eu li, mas há algum tempo foi feita uma pesquisa da Fortune em que eles fizeram uma entrevista com vários líderes de grandes organizações globais e uma das perguntas era que livro ou que tipo de literatura eles estavam lendo naquele momento e tal. Todos eles estavam lendo livros ligados à parte de comportamento humano. Olha que legal. Eu acho que isso responde muito essa tua pergunta, porque na medida em que você consegue compreender cada vez mais as pessoas, a forma com que elas vivem, que expectativas são essas, e no meu caso aqui, até pelo tamanho da empresa, a quantidade de pessoas, a gente lida com N gerações, a gente fala de geração X, Y, Z, milênio, enfim. A gente pega essa turma já mais nova que não quer mais saber de e-mail, por exemplo. Eu sou da época do fax. Então, assim... Memorando, não pode contar. Memorando. Então, assim, hoje em dia eu sou totalmente avesso a papel. Para mim é tudo digital, né? Sou fã de tecnologia. Eu acho que isso conecta, a conectividade natural que a tecnologia propõe, né, e facilita, traz muitos benefícios nesse sentido para liderar. Então, hoje, você pega um smartphone, né, famoso, que é tudo da vida das pessoas hoje, né? Essa transformação digital que nós vivemos, tanto do ponto de vista pessoal quanto profissional, quando você faz um bom uso dessa tecnologia, você, de fato, consegue exercer a liderança mais ágil, mais próxima até das pessoas, você tem uma disponibilidade maior para isso. Então, eu não preciso estar no escritório, eventualmente, para fazer nada do que eu tenho que fazer de atividade, de aprovação ou de nada. Tudo isso eu consigo fazer virtualmente e mais, não dependendo de um computador. Eu hoje, com o smartphone, faço, sem o menor problema. Então, é um exemplo de como eu percebo, e também, obviamente, se o líder não, os líderes hoje que não têm essa percepção, provavelmente vão ter uma dificuldade de liderar equipes de alta performance, na minha opinião. Então, acho que quando você visa liderar equipes de alta performance e baseado numa gestão inspiradora, inspiracional, uma gestão que seja baseada em equidade, que seja justa acima de tudo, e que você se preocupe no desenvolvimento dessas pessoas, no futuro delas, das famílias delas. Então, eu vejo isso com muita responsabilidade. Então, se eu tenho uma determinada quantidade de funcionários que estão abaixo de mim e que dependem de decisões que eu tomo no dia a dia, eu entendo que não são só eles, são N famílias que estão ali dependendo das decisões que eu tenho que tomar no dia a dia. É muita responsabilidade, né? Então, óbvio, a gente não acerta o tempo todo, mas acho que o grande barato desse jogo é que você acerte muito mais do que você erra. Isso vai trazer mais sucesso e vai trazer o sucesso propriamente dito que é necessário para que a gente continue e cada vez mais fazendo uso do aprendizado que a gente vai adquirindo todo o dia, né? A gente nunca pode acreditar que já sabe tudo e que não tem mais nada para aprender, muito pelo contrário, acho que a gente todo dia tem que buscar aprender alguma coisa nova, por uma experiência, por uma relação, por sei lá, um insucesso às vezes, enfim, tudo isso traz aprendizado e tem que ser revertido em ações boas dali para frente. Você falou uma coisa interessante. Quer dizer, duas coisas e eu vou construir em cima dessas duas coisas. Você falou de líderes Não, fica tranquilo. que não perceberam ainda essa mudança, que talvez eles não se sustentem, e você falou sobre equipes de alta performance. Pensando nisso, nesses dois pontos, uma equipe de alta performance e um líder que talvez ainda não tenha percebido essa importância de ter uma gestão mais humana, talvez ele não consiga porque a própria equipe não vai querer ele, né? Assim, porque sendo pessoas de alta performance, né? Um grupo de alta performance é um grupo que exige mais também, né? Exato. E o líder ele tem que se reinventar o tempo todo e isso é desafiador, porque não adianta você ter um time pacato
que baixa a cabeça para tudo que você fala. Na verdade, não é isso o desejo de um bom líder, na minha opinião. Eu acho que na medida que você é capaz de estabelecer vínculos de relacionamento baseado em confiança, abertura, uma boa comunicação, a troca é intensa, né? Da equipe com o líder, do time com o líder e do líder com o time propriamente. Então, eu costumo dizer que o meu papel como líder é muito mais, obviamente, dirigir a empresa, dirigir o grupo, mas influenciar, ser um facilitador daquilo que precisa ser feito propriamente, né? Acho que essa é a missão. Quando o líder ele entende que o papel dele é de facilitar para que as pessoas que estão abaixo consigam exercer da melhor forma o seu trabalho, consequentemente, de novo, a consequência é um resultado exponencial, a missão está cumprida. Quando você consegue estabelecer isso, quando você consegue ter uma visão uníssona, né, um entendimento único do grupo para essa direção, eu acho que a missão do líder fica muito mais fácil de ser cumprida. É verdade. Como é que a gente faz, ainda mais com esse momento de gestão ágil, como é que a gente faz para trazer esse time para trabalhar de forma mais colaborativa? Como é que a gente faz gestão de conflitos com esses grupos? Eu vou voltar na questão da confiança, da abertura, da equidade. Quando você tem Diálogo, legitimidade, né? diálogo sempre, quando você tem legitimidade naquilo que você fala e faz, não é aquela visão do faça o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Eu acho que a liderança se faz por exemplo, propriamente dito. Eu acho que tudo isso facilita. Conflito sempre vai existir, até porque, eventualmente, as pessoas são seres humanos, elas têm expectativas muitas vezes diferentes, depende também muito do momento que elas estão vivendo do ponto de vista pessoal, né? Isso traz, não tem como você desacoplar totalmente a vida pessoal das pessoas da vida profissional, não existe isso. Por mais que aqui você estabeleça até a vivência de um personagem, entre aspas, mas as pessoas são fruto do que elas vivem no dia a dia, nas suas vidas pessoais, etc. Não tem como desacoplar isso, né? Então, eu entendo que é dessa forma, você tendo uma legitimidade naquilo que você declara, naquilo que você pratica como líder, quando você faz uma gestão colaborativa, quando você busca caminhar de mãos dadas com o teu grupo em prol de um objetivo comum, né? E que vai trazer benefícios para todos, tudo fica mais fácil, na minha opinião, e aí, óbvio, salvo uma situação ou outra que é irreversível ou que você não consegue contornar, mas na maioria dos casos tudo isso é contornável com bom diálogo, quando você pratica a abertura de forma madura, respeitosa. Você falou sobre ser justo, né? Quando você vê esse conflito, Sim, mas claro. atua de forma mais justa, né? Claro, aquela liderança paternalista de passa a mão na cabeça de um e bate no outro, isso não existe mais. Quem pratica isso definitivamente não vai ter vida longa como líder, né? Deveria repensar, inclusive, o seu posicionamento como líder, porque, como eu digo, assim, a liderança ela é uma escolha. Não dá para né? ter uma estrelinha no grupo, né? As pessoas precisam, claro, que dentro de cada um seu perfil, mas elas têm que estar de forma mais igualitária, né? Igualitária e, assim, eventualmente, as pessoas vão se destacando mais que outras, né? É normal isso em qualquer grupo. E aí cabe ao líder também perceber e abrir a pista para que essas pessoas que estão mais aceleradas ou que se destacam mais, e mais do que isso, querem se desenvolver, elas tenham a oportunidade de traçar o seu próprio destino, a sua própria carreira, né? Montem a sua visão e o seu plano de carreira dentro da organização. Eu acho que é uma missão muito importante do líder saber desenvolver pessoas, seja para que elas desenvolvam carreiras em vários sentidos, né? E cresçam profissionalmente, importante, seja até para a sucessão, porque também é um grande desafio de um líder saber e conseguir identificar e formar sucessores, né? Essa é um grande desafio, uma grande missão para que você tenha continuidade daquilo que você constrói, daquilo que você vem construindo como líder. Não adianta amanhã acontecer uma fatalidade, né? Seja sustentável ao longo prazo. Não pode ser uma gestão por mandato, né? Não pode ser um resultado por mandato. Tem que ser algo que tenha continuidade. É a forma como eu enxergo. Marco, o que um líder não deve fazer?
Se ele fizer, vai desandar, ele vai perder a equipe, essa confiança, né, essa relação de confiança que você disse vai se perder. O que ele não deve fazer? Não deve agir diferente daquilo que ele, de certa forma, prega. Eu acho que ele não pode perder a legitimidade, não deve nunca perder a legitimidade. Acho não, tenho certeza. Isso vai criar uma ruptura muito grande na confiança e na admiração que o grupo tem com o líder. E, consequentemente, quando isso acontece, muito dificilmente se resgata. Né? A confiança é algo muito, muito frágil e deve ser muito bem cuidado. Né? A confiança é um bem, é uma pedra preciosa que deve ser muito bem cuidada e mantida para que ela tenha perpetuidade. Então, te respondendo mais diretamente, eu acho que o líder não pode romper com aquilo que ele realmente prega. Né? Então, eu acho que o exemplo, de novo, a confiança tem que ser estabelecida. No momento que você perde isso, dificilmente ele vai conseguir exercer qualquer tipo de liderança em qualquer que seja o nível, né? Qualquer que seja o nível da organização. Marco, e a gente vive esse momento de transformação tecnológica, né? De tecnologia mudando o tempo todo, de um dia para a noite, e fala-se muito de futuro do trabalho. Isso traz insegurança para alguns, né? De perda de posições, porque a tecnologia vai fazer algumas alterações de tudo, e que dizem, inclusive, que em 5 anos a gente não sabe qual é exatamente o que a gente vai fazer, porque as coisas vão mudar de forma um pouco drástica. A pergunta que eu tenho é, em termos de liderança, pensando nesse momento de transformação e do que o mundo está construindo, né, do que está por vir, qual é o perfil dessa pessoa que vai liderar uma organização, seja ele ou ela? Olha, compreender o comportamento humano. Eu acho que esse é o ponto principal. Esse ano, de novo, né, a gente está vivendo, ainda estamos em 2020, espero que fechando, final do segundo tempo do jogo, mas a gente está assim, ufa, Exato. Foi um ano de grande aprendizado, acho que para todos os líderes de empresas, grandes empresas, porque ninguém nunca foi preparado, esperava vivenciar isso, de ter que manter times de alta performance super engajados numa situação totalmente remota, imposta, diferente do que eu percebo, e tenho certeza que vai ser uma nova cultura, um novo modelo organizacional, um modelo híbrido, em que você vai poder escolher, eventualmente, mas com regras e com uma série de responsabilidades, mas você vai poder escolher aquilo que vai trazer melhor produtividade naquele momento, seja no modelo presencial, no momento presencial ou no momento remoto, e isso para mim vai fazer diferença. Então, o líder que é capaz de não perder este vínculo, que cada vez mais vai ser virtual ou tende a ser híbrido, né? Com seu time, que não dependa só do presencial, e consiga manter essa legitimidade, essa mesma energia, essa mesma vibração, independente se você está olhando ali, está tocando na pessoa, está olho no olho, ou se está, como nós estamos agora aqui, virtualmente. Se ele tiver essa capacidade, eu tenho certeza que ele vai estar preparado para essa liderança futura. Continuar performando, trazendo resultados sólidos, exponenciais, continuar desenvolvendo pessoas, continuar compreendendo pessoas, continuar praticando a equidade e uma liderança inspiracional acima de tudo. Acho que esse é o grande ponto. Legal. Liderança inspiracional, eu gosto dessa palavra. Eu gosto dessa ideia. Eu acho que é muito importante, é muito forte isso. De ajudar as pessoas a serem melhores do que nós, né, na verdade. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Acho que essa é uma missão e eu fico muito feliz quando eu percebo o sucesso das pessoas. Eu consigo perceber e acompanhar a evolução de pessoas que querem, né? Acima de tudo, a pessoa tem que querer. O nosso papel é dar a oportunidade, é fortalecer isso, é abrir a pista de novo para que ela acelere. E eu fico muito feliz quando eu vejo que eu consigo trazer esse nível de desenvolvimento e benefício, independente do financeiro, mas também financeiro, para esses profissionais que buscam esse crescimento, esse desenvolvimento. É muito satisfatório para mim, como líder, perceber isso. Alegria, né? Traz prazer. Muito, muito.
É bom mesmo. Marco, em uma palavra, como é que você define a boa liderança? Em uma palavra. Olha, é a pergunta do milhão, hein? É. Olha, eu vou voltar na questão da... Eu acho que resume tudo. É o inspiracional, né? Quando você consegue realmente passar essa percepção de equidade, você ser um líder inspirador, para mim, é a palavra. Acho que tudo acontece a partir daí. Porque você, a partir daí você gera a relação de confiança, você gera assim, o vínculo e realmente o engajamento das pessoas para aqueles seus objetivos como líder, para onde você precisa levar a empresa. Então, para mim, quando você inspira, você acaba influenciando, você gera confiança, você gera engajamento e você gera resultado como consequência. Para mim, esse é o ponto. Para mim, isso é fato. É fato. E caminhando para o final, Marco, você comentou, né, que na sua organização você tem aí pelo menos as 4 gerações, né? Z, Y, X, Baby Boomer, né? Você comentou, não sei se agora ou na nossa conversa prévia que tem pessoas com 60 anos trabalhando aí e tal. Sim, então sim. você tem, tá todo mundo junto nesse mix, nessa mistura. Porém, focando nessa nova geração, esses meninos e meninas que estão vindo e que muitas vezes já em posição mais assim, de uma liderança mais importante, qual é a mensagem que você deixa para eles? É muito legal você ver que cada vez mais líderes jovens são constituídos, né? Assumem posições de liderança. Isso é muito bacana, porque hoje você tem muita gente preparada desde cedo para assumir esse tipo de posição. Você consegue hoje, até em função da tecnologia, tem muita coisa disponível. Você não precisa mais, por exemplo, viajar para fazer um curso em Harvard. Você pode fazer isso hoje remotamente, etc. Né? Eu mesmo fiz um curso durante a pandemia no IBGC da Conselheiros de Administração 100% virtual, sem nenhum tipo de perda, muito pelo contrário, de eficiência, de resultado. Então, hoje você tem acesso. Então, cada vez mais você percebe novos líderes ou líderes jovens assumindo posições importantes nas organizações. Isso é muito bacana. A minha mensagem é que haja uma atenção sempre muito grande para esses novos líderes em relação às experiências adquiridas. Para mim, a capacidade que um líder tem de acumular experiência baseada em fatos, em situações, enfim, ao longo da sua trajetória profissional e até pessoal, faz toda a diferença no momento em que você se vê ali diante de uma situação em que você tem que tomar uma decisão, você tem mais de um caminho para escolher, e isso vai fazer muita diferença para a vida de alguém, para a sua própria ou para a vida de alguém, ou de algumas pessoas. Então, é muito importante que esses jovens líderes nunca deixem de lado ou deixem de acreditar na força e na importância das experiências que são acumuladas ao longo da trajetória. Isso, para mim, é vital. Eu acho que a minha mensagem seguiria muito nessa linha. Seja um líder inspirador, seja um líder que confia e gera vínculos de confiança, seja um líder que participativo, que caminhe junto com o seu grupo, e seja um líder capaz de acumular experiências para que você tenha cada vez mais embasamento na tomada de decisão, de importantes decisões. Acho que essa seria a minha mensagem final e uma sugestão para quem hoje é líder, é um jovem líder ou pretende assumir alguma posição de liderança em algum momento da sua vida. Legal. Marco, muito obrigada. Troca maravilhosa. Eu te agradeço, Luciana. Eu fico feliz de poder ter acesso a pessoas como você e conversar. E para mim é gostoso, porque não é só aqui, né? A gente conversa um pouco antes. É uma troca boa. Sem dúvida. Obrigada. Muito obrigado pela oportunidade. Eu sigo à disposição. Quando quiser, a gente bate outro papo aí, vai ser um prazer. Legal. Sempre um prazer poder contribuir. Tá bom? Obrigada.